Quem está entrando, sejam bem-vindos. Hoje o assunto é doenças. Doenças agora, o que está acontecendo? Já vou até começar falando aqui, conforme o pessoal vai entrando. Antes de qualquer coisa, a espiritualidade já pediu para me explicar essa parte. O universo está pronto para ajudar o tempo todo, tá? A gente não tá sozinho, e a vela ali vibrando, a vela de ancoramento, confirmando as informações, né? A gente não tá sozinho, hora nenhuma. O universo tá o tempo todo aí com a gente, auxiliando. Assim que a gente pede esse auxílio, eles entram para poder nos ajudar, tá? Antes de tudo, é essa informação que eles pedem que passa. Aí, como que funciona, né? A gente, quando a gente encarna nesse planeta, eu vou desde o início ali, depois eu vou chegar no ponto que a gente precisa conversar na live. Quando a gente vem para esse planeta, normalmente a gente já vem, normalmente não, sempre a gente vem com planos encarnatórios, né? A gente já vem ali com uma pré-programação do que a gente vai vir fazer aqui, né? É um roteiro de vida, né? Mais ou menos assim. São planos encarnatórios, roteiros de vida, enfim, cada pessoa vai chamar de uma forma. E a gente precisa seguir aquilo, né? Nossa alma sabe que a gente precisa seguir aquilo. Nós temos esse desejo interno de seguir aquilo, mas por questões relacionadas a ego, influências aqui da Matrix e um monte de coisas, a gente às vezes acaba se perdendo um pouco desse plano de alma, né? E aí, quando a gente se perde, né, a gente fica ali perdido nesse primeiro momento, é quando as coisas começam a se complicar nas nossas vidas. Então, assim, eu já tô começando a falar, já tô entrando no tema, tá? Mas já um dos fatores que fazem a chegar nessa situação, né, relacionada à saúde. Então, um dos fatores seria isso. Quando a gente tem nosso plano de alma e por algum motivo a gente está se desviando daquele plano, a gente não está seguindo a nossa intuição, o nosso coração, as coisas vão começando a se complicar nas nossas vidas, tá? O primeiro ponto, eu nunca me apresento, sempre eu esqueço de me apresentar, né? Meu nome é Aline. Eu trago as lives aqui pro TikTok, mas também tem os vídeos lá no canal. Lá eu explico, tem vários vídeos lá explicando como que foi a questão do despertar espiritual, como que a espiritualidade começou a conversar comigo. E eles começaram a me pedir para, assim, eu fui ponto de canalização dessas informações que eles passam. E as lives são abertas aqui todas as segundas para falar de algum assunto que eles queiram que a gente traga, né? E o assunto da vez hoje é relacionado a doenças, tá? Vamos lá, da onde parou, né? Então, assim, quando a gente está se distanciando desse nosso plano de alma, as coisas começam a se dificultar. Num primeiro momento, o que vai dificultar vai ser relacionamento, tá? Então, se você não está num relacionamento que tem a ver com aquele compromisso que você veio, né? Até eu trago como dica para quem gostaria de ver alguma coisa que desse para entender sobre isso. Uma dica muito boa é o filme Nosso Lar, Os Mensageiros, o último, que tem um exemplo bem legal sobre isso. Então, quando a pessoa ela se distancia ali do plano dela, primeiro fator é relacionamento. Então, vai começar a complicar no relacionamento. Vai começar a aparecer, assim, vai dar briga, vai dar problema, enfim, você não consegue se entender com a pessoa que está com você ali, porque não é de forma vibracional, não é aquela pessoa que era para estar com você do seu lado, né? Você está se distanciando daquilo que a sua alma deseja. Segundo ponto vai ser a parte profissional e financeira. Então vai tudo por água abaixo, gente. Assim, o universo ele vai mostrar pra gente, sabe? Assim, que você precisa seguir aquilo que a sua alma quer. Se você tá brigando, se você tá indo contra, se você tá seguindo o ego, o seu financeiro vai se dificultar. Você pode ganhar o tanto que for de dinheiro, você pode estar numa empresa ótima, perfeita, as coisas vão acontecendo e o seu dinheiro vai sumir e você não vai nem entender como. Ou você perde um emprego, enfim, tudo vai se complicando na parte financeira.
E nem tem nada a ver com magia, nem nada do tipo, não. São suas escolhas, sabe? É sua escolha de querer continuar naquele local ali, daquele jeito. Ó, boa noite para todo mundo que tá entrando, gente. Fiquem à vontade, tá? Então, segundo ponto é esse, sabe? Primeiro ponto, relacionamento. Segundo ponto, financeiro. O terceiro ponto, você vai começar a brigar com todo mundo, né? Com Deus e o mundo, porque tá tudo dando errado, né? E o quarto ponto, aí a gente chega na parte da doença, porque aí começa a cristalizar as situações no corpo. A gente vai dificultando, assim, os problemas eles vão ficando tão insuportáveis e você às vezes vai empurrando para debaixo do tapete, e só que você não consegue mentir para você mesmo, né? E o corpo vai te mostrar isso de alguma forma. É o momento que começam as doenças, né? Esse é um ponto. Esse é um dos motivos que a espiritualidade pediu para trazer agora. Por quê? A gente está num momento astrológico muito importante. A lua nova ela está entrando no signo de Virgem. O signo de Virgem ele rege situações ligadas à saúde. Então, para começar, né? E estamos num momento também que dentro da astrologia as pessoas conhecem como o dedo de Deus, né? Ou dentro da cartomancia vai conhecer como o momento torre, né? Então, estamos naquele momento assim que não tem como mais fugir, sabe, da tomada de decisão, de resolver questões na vida, e vai acertar em alguns pontos. Agora, por conta das movimentações astrológicas, vai ser na parte relacionada a doenças, tá? Então, esse é o segundo ponto. A gente já tá no segundo ponto, que tem a ver com essa questão das doenças no momento, né? Então, se você não olha para aquilo que você precisa olhar na sua vida e modifica o que precisa ser modificado, vai começar a mostrar no corpo físico, tá? Deixa eu disse para falar, e eu tenho um roteirinho aqui para não me perder, mas mesmo assim, às vezes eu esqueço de algumas informações. Deixa eu só olhar se eu tô esquecendo alguma coisa. Sobre o plano de alma. Então, assim, até completando, né, a primeira informação sobre o roteiro de alma, se a gente realmente dá birra e não quer seguir aquele roteiro de alma, vai ter complicações financeiras e pode sim chegar no momento que a gente é convocado a voltar para o plano astral, porque a gente não vai mesmo conseguir concluir aquilo que a gente se programou para vir para esse planeta concluir. Mas assim, isso é situações bem... quando vê que realmente não tem jeito mesmo, sabe? Não é isso que a espiritualidade quer, que o universo quer nesse momento. Eles estão auxiliando a gente para não chegar nesse ponto, tá? Outro fator muito importante que está acontecendo agora é a própria transição planetária, né? Então, nossos corpos, eles estão sendo modificados ainda encarnados, porque o nosso DNA está sendo modificado. Até tem vídeos lá no canal falando sobre a raça adâmica, né, que fala das nossas origens e explica ali dentro da transição planetária. Quem quiser depois assistir, tem o link lá na bio do TikTok, tem também nas minhas redes sociais, que de todo jeito vai ter que entrar pelo TikTok, né? Então lá no YouTube, né, tem essas informações, tem esse vídeo explicando sobre a raça adâmica e fala sobre as 12 hélices do DNA. Nosso DNA está sendo modificado enquanto estamos encarnados e a gente está passando por esse processo da transição planetária, 3D para 5D. Como é um negócio assim muito forte, né, vai estar fazendo muita diferença na nossa vida, tudo isso, nossos corpos vão sentir, não tem como dizer que não. E a gente sente em todos os nossos chakras. Vamos voltar em outro momento nos chakras, mas assim, em relação a isso, transição planetária. Nós temos 7 chakras principais, né, o coronário, o terceiro olho, o laríngeo, o cardíaco, plexo solar, o chakra umbilical e o chakra básico. E todos os órgãos que ficam na região desses chakras, eles podem vir a ser cometidos, né, de alguma forma, dependendo da situação que a gente está passando, né, do que está mais desregulado na nossa vida.
Por exemplo, a pessoa que ela tem... Deixa eu ver aqui, pra mim não me perder, que isso, e na verdade isso já era o final do negócio aqui, eu já tô pulando, já tô falando agora. Por exemplo, a pessoa que tem problemas no chakra básico, que é o chakra raiz ali que se conecta com Gaia, se ela tem problema nesse chakra, ela vai ter muitas crises de raiva, ela vai ter medo, vai ter problema com vício vai atacar, né, de forma física ali na questão do intestino, aquela região ali onde fica o chakra básico, que é bem no início da coluna, né? Então vai pegar intestino, vai pegar perna, parte renal, né? Quem tem alguma questão relacionada ao chakra umbilical ou chakra sexual, também vai ter problemas relacionados a hormônios, tá? A fertilidade. Então, cada um dos chakras, eles vão fazer... Se eles não estiverem bem organizados, bem equilibrados, eles vão trazer algum problema físico pra gente, né? E como a gente está passando por essas modificações, a gente acaba sentindo. Tanto que se vocês foram prestar atenção, há pouco, mesmo na minha cidade, tava tendo muito surto, até eles achavam que era virose, né? As pessoas estavam tendo muitos problemas intestinais. Então, né, diarreia, essas coisas. E era muita gente indo, né, no médico, enfim, com esse problema. E aí chegava lá, não sabia nem explicar o que estava acontecendo, por que a pessoa estava tendo tantos problemas intestinais, assim, ou vômito, enfim, era intestino e a parte ali era a parte do chakra básico e a parte do plexo solar, mas estava pegando nas pessoas. Então, vômito também, enfim. E não se tinha uma resposta. Então, normalmente, quando não se tem uma resposta, né, se não tem um motivo concreto, aí eles falam que é virose, né, porque não... Enfim, eu acho que já virou até protocolo médico, né? Não sabe o que é, fala que é virose. Então se fala que era virose, algo do tipo, mas na verdade, por ser surtos em massa, assim, várias pessoas ao mesmo tempo, chegaram até a achar que tinha alguma coisa a ver com a água, né? Mas descobriram que também não era água, né? Então, na verdade, era ali esses chakras sendo modificados nessas pessoas que estavam acabando fazendo tantas pessoas indo no médico naquele momento, né? Então, por conta da transição planetária, nossos chakras estão sendo modificados, estão sendo limpos, tá sendo passado por tudo que precisa passar. E por conta disso, né, a gente acaba sentindo de alguma forma, vai ter alguma reação, né? Então pode ter muita crise de dor de cabeça, né? Questões... Onde mais pega, gente, é o chakra do plexo solar, que é o maior, eu acho que é o maior desafio, assim, das pessoas que estão encarnadas nesse momento no planeta, é o chakra do plexo solar. Então, é muita coisa relacionada a estômago, então, dores estomacais, enjoo, né, alguma coisa relacionada a esse local, né. E outro local que pega muito também... Olá, boa noite, Manuel. Boa noite para todo mundo que estiver chegando, tá? E outro local que pega muito também para as pessoas... qualquer dúvida também podem escrever aí, tá? Que depois a gente vai respondendo aqui, conforme eles forem pedindo para ir passando, né, as informações. Ai, gente, eu me perdi. Peraí. Tá, o plexo solar, né? E o outro local que pega muito para as pessoas é questões relacionadas a problemas renais. Ou, né... infecção urinária, essas questões, porque tá ali, de novo, no chakra básico e no chakra no chakra sexual também pega um pouco, né, principalmente questões relacionadas ao trato urinário, enfim, tá tudo ali naquela região, né. Vamos lá. Gente, desculpa o barulho, tá, com os cachorros, porque é sempre assim, sempre quando tem assuntos muito importantes para ser passados aqui na live, começa a vir barulho de tudo que é lado, um monte de coisa tentando atrapalhar para que a informação não seja passada, tá? Então, peço desculpa a vocês, um pouquinho de paciência, mas a gente precisa passar a informação. E assim, gente, é necessário que a gente passe por essas situações e tudo isso, porque a partir do momento que o planeta transiciona da 3D para 5D, um planeta 5D não
tem que sofrer por questões relacionadas a doenças. Isso não faz parte de um karma coletivo, ou, enfim, que tem a ver com o planeta da 5D, tá? Então, são questões... Porque, assim, as doenças, na verdade, estão todas relacionadas a questões internas nossas mesmo, sabe? Assim, não é fatores externos que fazem que a gente adoeça. São questões internas que causam a doença na gente. Tanto que tem, né, os conteúdos da Cristina Cairo, agora eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, que ela explica que toda doença tem um fundo, sabe? Tem um motivo no nosso mesmo, em nós ali. Às vezes ou por questões emocionais, outras vezes por feridas, né? Feridas emocionais que vêm, questões internas, outras vezes são coisas até que vêm de outras vidas acompanhando a gente. Então, mas tudo tem um porquê, sabe? Tudo tem uma origem relacionada a gente mesmo, tá bom? E para a próxima fase do planeta, não é o que é para a gente sofrer, né, com essas questões. A gente precisa transmutar tudo isso em nós mesmos e não vir sofrendo com isso, sabe? Ai, não entendi sua pergunta, Kedman. Não entendi sua pergunta, tá bom? Já cheguei, tá bom. Já cheguei, tá bom, mamãe. Olha, gente, e assim, toda doença, como foi falado, tem um fundo, tem um porquê em nós mesmos. E a gente pode verificar isso quando pesquisa as informações que a Cristina Cairo traz sobre essas doenças. Então, é até uma dica, né? Depois eu quero fazer um vídeo sobre a comunicação do universo. Porque um rapaz tinha raiva de mim. Olha, Kedman, pode ser, às vezes as pessoas... Eu vou só parar um pouquinho o tema para responder a sua pergunta. Às vezes, as pessoas, elas têm raiva da gente, não que o problema esteja na gente. Às vezes, na maioria das vezes, as pessoas têm raiva daquilo que elas não conseguem ser nelas, né, como ser humano, e às vezes a gente reflete, né, aquilo que elas queriam ser. E como elas não conseguem ser aquilo, sempre vai ser reflexo, sabe? Elas não conseguem ser aquilo e ver em você aquilo que ela queria ser, então ela passa a ter raiva, né, de você por causa disso. Ainda mais se você nunca fez mal a elas, não teve nunca nenhum problema com elas, sabe? Então, acontece situações assim. O sentimento que as outras pessoas têm pela gente não tem a ver com a gente, tem muito mais a ver com elas, sabe? Dos problemas que elas têm na vida delas, né? Das raivas que elas têm na vida delas. Então, se alguém tem raiva de você, enfim, paciência, sabe? Ignora. Assim, perseguição, principalmente quando a gente está tentando viver a nossa vida da melhor forma possível, a gente acaba sofrendo perseguições, sabe? Já aconteceu um monte de coisa na minha vida também dessa forma, sabe? De pessoas terem raiva assim do nada, sabe? Eu não saber de onde que vem aquela raiva. Então, muitas vezes, vai ser por questões de refletir mesmo a outra pessoa, você reflete aquilo que a outra pessoa queria, né? E ser na vida dela e ela não consegue ser. Outras situações podem até vir de vidas passadas, eles pediram para me falar isso, não sei porquê. Então, talvez em alguma vida, em algum outro momento, você já tiver alguma situação, né? Já teve algum conflito, e aí esse conflito vai vindo para essa vida. Se for algo do tipo, eu até te aconselho, né? Fazer uma apometria, verificar, né? Se essa pessoa, assim,
se essa pessoa ela tá encarnada, né? Ela tá por perto, perdoa, né? O perdão, lembrando sempre, o perdão não é pro outro, o perdão é pra gente. Então, quando você perdoa alguém que te causa mal, que não gosta de você, você tá se libertando daquele sentimento negativo. Se você não tá fazendo, você não, a questão não é nem, se eu perdoar ele, quer dizer que eu gosto dele, não sei o quê. Não, o perdão é pra você se sentir bem, sabe? Para você não carregar esse peso dentro de você, entendeu? Então, o perdão sempre vai ser para você, não pelo outro. Então, nesse primeiro momento, se for uma questão assim, de vidas passadas, ou sei lá o que, perdoa, deixa a pessoa para lá. E normalmente é isso, na maioria das vezes, na verdade, é isso. A pessoa tem raiva da gente porque a gente reflete aquilo que aquela pessoa queria ser. E ela às vezes não consegue. E aí ela reage dessa forma, com raiva, tentando fazer mal, tentando, enfim. Então, para a sua proteção, pede auxílio da espiritualidade, pede auxílio dos seus guardiões na sua proteção, para que essa pessoa não consiga te alcançar, que essas maldades, que essa raiva que ela tenha não chegue até seu campo. E perdoa ela, deixa ela seguir a vida dela, sabe? Deixa ela. Tá, vamos voltar aqui pro assunto da live, pra gente não se perder muito, tá? E eu sei como é que é canseiro isso, também, né, às vezes a gente passa por essas situações, as pessoas terem raiva da gente por nada, a gente nem entende por quê. Mas o importante é a gente entender que o problema não tá na gente, o problema tá no outro. É ele com ele mesmo, e ele fica com raiva daquilo que a gente reflete, porque era aquilo que ele queria ser, e muitas vezes não consegue ser, tá? Então vamos lá. A Cristina Caro, ela explica muito essa questão de cada uma das situações. Eu vou usar alguns exemplos para poder facilitar, tá? Por exemplo, há poucos dias, assim, um pouquinho sobre a minha vida, né? Para poder facilitar aqui, de nada aqui demais. Para facilitar aqui no entendimento, eu acho que às vezes trazendo exemplos facilita, né? Para compreensão. Boa noite também, mas continua aqui com a gente na live. Não vai embora não, continua, vamos ouvir. Vamos ouvir aqui sobre as questões das doenças, que é muito importante também nesse momento, tá? Eu sempre fui uma pessoa muito crítica comigo mesmo. É um problema que eu preciso resolver em mim, tá? Como assim crítica? Primeiro, eu não consigo desacelerar, então eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, eu não consigo parar, até mesmo no momento que eu tô tentando descansar, que era um momento que era para ser folga, minha cabeça tá a mil pensando, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e tal. Então eu me cobro muito, né? E assim, eu converso com muitas pessoas, tal, eu sempre falo, né, que a gente precisa ter esse tempo, é uma questão também de amor próprio. Então, a gente não precisa se cobrar tanto. Só que quando é comigo mesmo, eu me cobro, né? Só que eu não prestava tanta atenção nisso. Aí, o que aconteceu para que eu prestasse atenção nisso? Primeiro, eu tive uma gripe, né? Nesses últimos dias, já dentro desse período aqui que a gente está conversando na live, sobre essa questão das doenças, já próximo dessa lua nova. Então, tive uma gripe, então eu fui obrigada a desacelerar, diminuir meu ritmo de trabalho. E outra coisa que aconteceu, eu machuquei o punho, né? O punho direito. Aí, e que mais que foi? Foi essas duas coisas que acabaram acontecendo. Quando eu fui pesquisar, né? Dentro das informações que a Cristina Caro traz, o resfriado, a gripe, essas situações, está relacionado a essa necessidade de descanso, de parar. Então, às vezes, vai acontecer situações assim, o corpo da gente vai parar a gente na marra, né? Para que você tenha um tempo para olhar para você, para aquilo que você está negligenciando dentro da sua vida. Então, por isso que teve essa questão da gripe na minha vida, e eu não fui a última, eu vi que teve muita gente à minha volta, em outros locais também. Vão falar que é por causa do tempo, também, né, pode ser, mas se a pessoa estiver bem com ela mesma, se ela não estiver negligenciando nada nela, mesmo que o tempo esteja bagunçado, esteja tudo assim, para poder pegar um resfriado, ela não vai pegar, né.
E, enfim, né, peguei esse resfriado, então eu tive que parar e observar essa questão em mim, né, que eu precisava desacelerar. Outra situação que aconteceu, né, em relação ao punho, o punho está relacionado à autocrítica muito grande, sabe? Você se autocriticar muito. E eu não tinha notado isso. Aí, como a espiritualidade já tinha me passado as informações que a gente precisa olhar, né, o significado ali daquela doença, que toda doença tem um significado, eu fui buscar e descobri isso, a questão da autocrítica. E a espiritualidade me mostrou mais ainda. Eu também estou passando pelos processos de apometria para curas de coisas, né, de vidas passadas, enfim. E num desses momentos dentro da apometria e de fora que a espiritualidade me trouxe, eu descobri que em outras vidas eu já tinha, eu sempre tive trabalhos onde eu não conseguia ter um momento de descanso, sabe? Isso vinha enraizado comigo de outras vidas. Então, eram questões tipo trabalhar em fábrica, que tinha aquela rotina louca ali de ficar o tempo todo, sabe? Movimentos repetitivos e tudo mais. Bem no início ali da fase industrial e tudo mais. E outra questão é que eu também tinha passado pela fase da escravidão, também tinha sido uma escrava. Então não tinha um momento de descanso. E se eu tentasse descansar, apanhava, né? Então eu tive acesso a essas informações de outras vidas, né? E aí eu descobri da onde que vem essa coisa, essa necessidade de estar o tempo todo ali a mil, sabe? Trabalhando, eu não posso parar. Se eu estiver parada, eu tô errada, sabe? Então, as doenças, elas mostram pra gente o que está acontecendo e vai vir outras informações também. E assim, nesse momento, diante do que está acontecendo no mundo, transição planetária e tudo mais, tá vindo revelações pra gente o tempo todo. A espiritualidade tá mandando informações por sonhos, no dia a dia. Se liga na intuição, presta atenção no que tá aparecendo na sua frente. Tá vindo as comunicações do universo. Tem até uma playlist lá no grupo também, lá no canal do YouTube também, explicando um pouco sobre essas comunicações, como que funciona a comunicação do universo, como que funciona as sincronicidades. Lembrando que sincronicidade não é só ver números iguais, tá, gente? Tem muita coisa que é sincronicidade, tem muitas coisas ali que o universo conversa com a gente o tempo todo. Então, às vezes, você tá andando na rua, você tá querendo resposta para uma dúvida ali, alguma coisa na sua vida, aí você olha pro lado, tá ali a resposta escrita na parede de uma casa, sabe? Assim, aleatória, às vezes escrita até pichado ali a resposta para você. Então, as respostas, elas estão vindo pra gente o tempo todo, é só a gente observar a nossa volta que vai vir. E a nossa intuição guia a gente também nisso. Então, sonhos, números iguais, já até falei isso lá no canal, números iguais, sempre quando vocês verem, do jeito que apareceu o número para vocês, jogam no Google, o primeiro significado que vier é a resposta daquilo que você precisa saber, sabe? É a comunicação do universo, né, para você. Então, comunicação tá vindo o tempo todo. E o nosso corpo, essas questões relacionadas à doença também é uma forma de se comunicar do universo, para que a gente olhe situações em nossa vida, né? Deixa eu ver aqui, onde que eu parei. E assim, gente, isso também a espiritualidade pede para bater muito nessa tecla. Essa geração que está aqui agora, encarnada, é a geração de quebra de ciclos. Nós somos aqueles que vieram para quebrar ciclos que já estão vindo há muito tempo, ancestrais. Então, é a nossa geração que veio para quebrar isso. Por quê? Porque nós somos os pais das crianças que já vão chegar para fazer a revolução desse planeta, já dentro daquilo que vai ser a 5D. Muitos desses pequenininhos já estão nascendo, então nós somos os pais que vai vir para fazer essa diferença, para poder ser a diferença na vida desses pequenos. E se a gente não conseguir quebrar em nós esses padrões, esses ancestrais, enfim, essas coisas que já vêm, né, enraizadas, enfim, até nesse exemplo, né, da Kedma, ela
tem esse problema com essa pessoa, provavelmente deve ser alguma coisa de uma vida passada, então precisa quebrar agora esse ciclo, sabe? É o momento de perdoar, né? Um perdoar o outro ali para quebrar. Porque se ela não quebra isso agora, o risco dos filhos dela trazer isso na vida deles de alguma forma é muito grande, né? Então esse é o momento de quebrar esses padrões. Então vamos quebrar como? Perdoando, pedindo perdão, ou vendo quais são as coisas que as nossas famílias, né, nossos ancestrais faziam, que não cabe, que já não tem nada a ver com a nossa vida agora, sabe? Quais os padrões de escassez, de doenças mesmo, que a gente, que tá, né, vem às vezes várias vidas, que não pode continuar para essa fase agora. Nossa, hoje tá difícil, parecendo Mercúrio retrógrado. Toda hora falhando nas palavras. Enfim, mas deu para entender, né? Então, tudo isso, esse é o momento de ser quebrado. Então, entrar em contato com essas doenças e fazer essas modificações nos chakras, ou quebrar esses ciclos, que também existem ciclos ancestrais relacionados a doenças, sabe? Assim, de um exemplo, né? O sagrado feminino está relacionado aos órgãos que têm a ver com o feminino, né? Então, útero, seios, o aparelho reprodutor, enfim, da mulher, esses órgãos, né, que estão ali relacionados ao sagrado feminino. Muitas vezes, até assim, de uma coisa bem enraizada, que já veio lá do início, né? Porque desde o início, a mulher, ela foi, né, acabou sendo muito atacada por causa da informação na Bíblia, que perdeu o paraíso, Adão e Eva, aquela coisa toda, né? Então, desde o início, a mulher já foi atacada. E lá atrás, nossos ancestrais, com certeza vocês vão notar, né? Seus tataravós, bisavós e tudo mais, a mulher sempre foi... sofreu muito ali, né? Era sempre muito machismo, sempre ela tinha... era um patriarcado torto, né? Porque existe patriarcado, só que não da forma que as pessoas acreditavam antigamente. Aquilo lá não é um patriarcado correto. Foi o que foi implantado na cabeça das pessoas de uma forma totalmente errada. E com isso, sempre a mulher não tinha o direito de querer nada, de fazer nada, enfim. Ela só meio que sobrevivia ali, né? E por conta disso, muitas vezes eram expostas à violência, situações assim, e tinha esse sagrado feminino muito ferido. E aí vinha um padrão de doenças relacionadas ao sagrado feminino. Por quê? Tudo aquilo que a gente não verifica, que a gente não trata, que a gente não consegue resolver, cristaliza no corpo, né? Então, dentro desses padrões, às vezes a bisavó teve um câncer no útero, aí a neta, bisavó, a avó vem também, acaba morrendo com esse mesmo câncer, ou no útero, algum outro órgão reprodutor. Aí a próxima geração também vai vir, sabe? Vai repetindo esse ciclo ali de doenças relacionadas ao sagrado feminino, porque elas vão repetindo padrões anteriores, onde essa mulher não conseguia se impor, não conseguia... muitas vezes é traída, passa por alguma situação ali de vexame, enfim, de humilhação, e vai ficando, né, vida após vida, com esse sagrado feminino ferido. Isso vem enraizado desde o útero, aí a próxima filha que vier vai vir também, ou às vezes até filho, né, tem um dos vídeos lá do canal que eu falo que minha questão relacionada ao sagrado feminino veio do meu pai, na verdade, porque a minha avó sofreu, então ela tinha o sagrado feminino muito ferido. E o meu pai, de alguma forma, trouxe isso, ele viu muita coisa, enfim. E como filha, né, por conta da minha avó, e eu sei porque ela voltou em sonho para me, né, pra vir ali conversar sobre isso, para pedir perdão por ter passado. Enfim, tem um vídeo lá no canal explicando toda a situação. Então, é uma questão relacionada ao sagrado feminino, mas que veio da ancestralidade do meu pai, da minha avó, né, a mãe dele, olha só. E vai ter situações assim, dentro de doenças, né? Então, tudo isso está relacionado também, né? Tudo isso tem que ser verificado. Eu estou passando uma visão ampla aqui de várias questões, né? Não só do agora, mas, assim, principal, a gente já tem que ficar ciente que agora, por conta
desse dedo de Deus que está chegando aí, relacionado às modificações astrológicas, a gente vai pegar em algumas questões relacionadas à doença, bem mais, assim, muito mais, vai vir muita coisinha pequena, né, às vezes vem alguma situação mais pequenininha, por exemplo, outro exemplo meu, né, há poucos dias eu machuquei, ai gente, é engraçado, mas na hora não foi não, doeu, pá, doeu muito. Eu machuquei aquele dedinho, que o povo fala que é o dedinho que só serve pra bater nos lugares, né? O dedinho lá do pé, ali na quina do negócio aqui dentro de casa. Eu bati, tava ainda brava, sabe? Não tinha nem passado, acho que não tinha passado nem 10 minutos que eu tinha batido esse pé, esse dedinho. Eu pego e bato ele de novo. Ele tava doendo, assim, que eu pensei que ele tinha fraturado, sabe? E eu ainda reclamando, porque eu tinha batido ele. Aí eu peguei e bati ele de novo. Aí na segunda vez que eu bati, acabou sangrando, machucou feio, sabe? Aí eu falei, gente, por quê, né? Por quê? O que que eu fiz? Mais ou menos assim, né? Aí eu fui pesquisar dentro do significado que a Cristina Caro traz. Gente, pesquisem Cristina Caro. Toda vez que vocês tiverem alguma doença, alguma coisa acontecendo, algum machucado, dá uma olhada, tá? Que tem resposta pra tudo. E aí falava, né, machucados nos pés, nos dedos, ali nos pés, na região do pé, significa que a gente está agindo de alguma forma infantil. Então, a gente está tendo reações infantis dentro de algum contexto, né? Dando birrinha, alguma coisa do tipo. Só que eu não consegui lembrar o que é que eu estava falando no momento que eu machuquei meu pé, para poder ver o que é, qual que foi o erro, onde que eu estava ali vibrando nessa infantilidade, nesse sentimento ali, que nem uma criança birrenta, né? Achando ruim, eu não consigo lembrar o que era. Mas eu entendi, poxa, eu tive um comportamento infantil, por isso que eu machuquei. E assim, deve ter tido 2 comportamentos infantis, porque eu machuquei rápido assim, muito rápido, 2 vezes o pé naquele mesmo momento. Então vai ter situações assim. Prestem atenção de agora pra frente, tudo que for aparecendo de doença ou de coisinhas no corpo, porque vai ser resposta, sabe? Assim, vai ser o mundo espiritual, o universo mandando informações ali pra vocês por meio dessas doenças, tá? Deixa eu ver aqui, que mais? E assim, e sobre a gripe, gente, na hora que eu entendi onde que tava meu erro, sabe, dessa coisa de ficar o tempo todo acelerando demais e não parando para descansar, quando eu entendi isso, do dia pra noite sumiu tudo. Passou todos os sintomas da gripe, foi muito rápido, eu até me assustei, falei, nossa, eu nunca tinha me sarado tão rápido assim numa gripe, nem precisei tomar remédio. Então, assim, a gente precisa ter essa humildade para entender essa comunicação, sabe? Abrir a mente, entender que as respostas estão com a gente o tempo todo, o universo está auxiliando a gente o tempo todo. Foi a frase que eu falei no início do vídeo, que é a primeira coisa que eles pediram para poder dizer. Pra gente não ficar bravo com as situações, com as coisas que estão acontecendo, porque tem ensinamentos por trás daquilo e a espiritualidade está ajudando a gente, sabe? Assim, se você pedir auxílio, eles vão te mostrar o que precisa ser visto, sabe? É só uma questão de não se fechar para essa comunicação, tá? Tudo tem um porquê. Às vezes a gente fala assim, a pessoa pega e reclama, eu tô com tal coisa. Aí eu falo, não, pesquisa Cristina Caro, dá uma olhada o que ela fala sobre isso. Não, tem nada a ver não, isso é por causa do tempo, isso é por causa do não sei o quê. Isso é por causa de... Sabe, você me bota um monte de desculpa, mas não quer olhar onde que é, sabe? Talvez até mesmo porque já tem mais ou menos uma ideia de que não vai... Pode ser uma bronquinha ali que vem, né, de alguma reação. E normalmente é mesmo bronca, né? Se a gente tá tendo algumas questões relacionadas à doença, é porque a gente tá fazendo alguma coisa errada, né? E se tá fazendo coisas erradas, a gente vai sim levar broncas. E a gente não quer levar bronca, então a gente prefere ignorar e nem olhar o que tá acontecendo, né? Então, é esse pedido também, pra gente ter humildade de baixar a crista mesmo e começar a prestar atenção. O que aquela doença quer me dizer? O que eu preciso olhar dentro disso aqui? Onde que tá o erro? O que eu tô fazendo de errado, né?
Vamos lá. Eu vou falar mais um pouquinho aqui dos chakras, que eu comecei e não terminei, né? Vamos, para poder se ter uma ideia, né, dessas questões relacionadas a doenças nos chakras. Ah, gente, eu não passei também uma forma que poderia ajudar, né, para poder solucionar, né? Então, por exemplo, se você verificou que está relacionado a algum chakra, algum problema, tem meditações para equilíbrio desses chakras, tá? Então, tem meios ali da parte meditativa que é mais fácil, assim, tem muita coisa no YouTube, a gente consegue fazer em casa mesmo sem tanto problema. Tem também outras formas, utilizando pedras, cristais, tem outros meios também, tá? Para poder se equilibrar esse chakra. Mas é muito mais, é mais fácil, né, a questão da meditação, se vocês conseguirem, né? Porque tem gente que não gosta, não consegue meditar. Mas para quem consegue, seria interessante fazer a meditação. Até tem algumas lá também no YouTube, tá? Relacionado àquele chakra que tiver com problema. Então tá, eu tinha falado até a questão do chakra do plexo solar, né? Então, o plexo solar vai trazer também questões relacionadas a problemas digestivos. Então, vai vir úlceras, pode vir gastrite, pode vir também questões relacionadas ao fígado, na parte emocional. Então vem muita autoestima baixa, né? A gente dá muita atenção que os outros estão pensando da gente, que os outros estão falando. Ah, mas um detalhe, ali dentro do chakra sexual, que é o chakra umbilical, ele em desequilíbrio também pode vir trazer problemas não só reprodutores, mas também relacionados a problemas sexuais mesmo, tá, gente? Sexuais, reprodutores, fertilidade, tudo isso está relacionado a esse chakra. Dentro do chakra... e dentro do chakra também, do plexo solar, além da autoestima baixa, tem a questão do egoísmo, assim, muito forte. As pessoas que têm esse chakra muito bagunçado, muito desequilibrado, elas acabam sendo pessoas muito egoístas. Elas acabam sempre não dando atenção aos sentimentos ou às outras pessoas ou outros seres, e elas só se colocam em primeiro lugar. Assim, não é um problema a gente ter o amor próprio e se colocar assim em primeiro lugar, não é essa a questão. A questão é que a gente pode fazer isso e mesmo assim ainda olhar para o outro, sabe? A gente não precisa achar que as outras pessoas que se dane, só a gente que importa, não, tá? Relacionada ao chakra cardíaco, tem as questões que tem a ver com circulação, tá? Então, circulação, deixa eu ver aqui se eu não esqueci. Também parte respiratória pega muito relacionado ao chakra cardíaco, tá, gente? Então, detalhe, crianças se eu não me engano, até os 7 anos, elas espelham a mãe. Então, elas podem vir a ter muitas doenças que, na verdade, elas estão puxando emoções da mãe. E dos 7 anos até os 14, elas espelham o pai. Então, elas podem vir a puxar emoções, questões ali relacionadas ao pai, né? E elas vão ter doenças que têm a ver, na verdade, com o pai ali e não relacionado diretamente com a criança. A não ser que seja alguma coisa de vida passada, né? Relacionado ao próximo chakra, que é o chakra laríngeo, também entra respiratório, tá? Questões relacionadas, tudo que tem a ver com a garganta, tá? Então, garganta, respiratório, tireoide, na questão de emoções ali e tal, então falta de controle, depressão, tudo tá relacionado a esse chakra, tá? E problemas de pele também tá relacionado ao chakra laríngeo. O chakra do terceiro olho, né, que é o que fica aqui, e ele fica assim, retinho, tá, gente? Quem consegue ver, né, quem tem a mediunidade de clarividência, consegue ver tranquilamente esse chakra nas outras pessoas, tá? E algumas imagens aparece esse chakra como se fosse um olhinho na horizontal, mas ele não é dessa forma, ele é na vertical, tá?
E é como se fosse uma luz ali, bem nessa região aqui do meio, entre as sobrancelhas. Esse chakra, quando ele tá em desalinho, ele traz problemas de visão, tá? Dor de cabeça, bem também muito forte relacionado a esse chakra. E outra questão é um estresse crônico, assim, muito forte, né? E também coisas relacionadas à memória e até algumas coisas relacionadas ao ouvido. Tudo está direcionado, tem a ver com esse chakra aqui. Porque pega toda essa região, na verdade, né? Tudo que está nessa região tem a ver com esse chakra. E o chakra coronário, que é o que fica aqui no topo da cabeça, que é a nossa conexão, né, com a espiritualidade, com a nossa elevação, com o nosso eu superior e tudo mais. Quando ele está em desalinho, a pessoa acaba tendo problemas de insônia, ela acaba tendo dores de cabeça também, né, enxaqueca, e pode vir a ter problemas relacionados a imunológicos, né, e tumores, né, pode vir a apresentar tumores, então, relacionado também a esse chakra, tá? Então, assim, resumindo, não é nosso futuro ter doenças, sabe? Assim, não faz parte desse novo ser humano da 5D sofrer com doenças. Isso não é nosso plano, assim, não é pra gente ter esse tipo de vivência. Por isso que a gente está resolvendo todas essas questões agora. Tanto que o primeiro ser adâmico que existiu, né, que deu certo ali o projeto e tudo mais, eles eram seres que não tinham nenhum problema, sabe? Porque eles sabiam que o poder da cura e qualquer questão que ele pudesse ter ali na vida dele, ele conseguia resolver com o poder da mente, com o alinho dos chakras, com esse equilíbrio interno. Então, ele não era um ser que sofria com doenças. Só começou a vir problemas relacionados à doença depois que os seres vindos, né, por Calicastia, né, que era o Melquisedeque da época. Isso também explico lá nos vídeos sobre a transição planetária, sobre a raça adâmica. E também, se eu não me engano, também falo no vídeo sobre os arcontes, só que esse ainda não está salvo no canal não, vai ser salvo depois. Então, quando começou a ter essas questões de doença, foi quando esses seres negativados de outros planetas vieram para o nosso planeta, encarnaram aqui, e aí eles começaram a trazer esse desequilíbrio, né? E daí começou a vir todas essas questões relacionadas à doença e tudo mais. Doença tem a ver com a 3D, não tem a ver com 5D não, tá bom? Então é isso. Acho que não teve mais nenhuma pergunta. E também já foi passada todas as informações, que acredito que eu não esqueci de nada. Deixa eu só ver aqui. Acredito que deu pra falar tudo. Então é isso, tá, gente? Lembrando, essa live aqui, ela vai ficar salva também lá no canal, mais pra frente, tá? Assim que eu conseguir, eu vou levar ela pra lá também. E toda segunda a gente tem nossa live travando. Ó, voltou. Toda segunda-feira a gente traz temas pra cá. Os temas dependem do que a espiritualidade queira que eu fale. Por exemplo, hoje era pra falar sobre outro assunto, mas eles pediram pra entrar com esse assunto primeiro, porque é algo que tá pegando muito agora, né? As pessoas estão sofrendo muito essas questões relacionadas à doença e tal. Então essa live vai ficar salva lá no canal. E é isso. Todas informações que acredito que foram passadas. Qualquer coisa vocês entram lá no canal no YouTube. E até a próxima live. Tchau, gente. Foi bom ter vocês aqui. Bye, bye.